Rapaz, o cara quando é famoso, o cara faz um montão de live, né? Que isso, imagina. Rapaz, eu tenho a sorte de ter muito amigo, igual você, assim, É, né? amigos inteligentes, preciosos, que me dão moral, né? Eu sou privilegiado de ter essa moral. E aí, como é que você tá? Hoje você tá num cenário chique, hein? Esse É, negócio, quando tem muito livro atrás, assim, é coisa de gente inteligente. né, cara? Aqui Olha, olha olha, o tanto de livro, que legal isso, cara. legal aqui, cara. Não, depois você tem que fazer. Você sabe que no YouTube tem uma tag, né, que eles chamam, que chama Bookshelf Tour, um negócio assim, você já viu essa? Que é Não. quando a pessoa faz um vídeo mostrando tudo que tem na biblioteca, entendeu? Ele vai pegando livro por livro e Ah, foi é essa muito, parada aí. O é cara, eu muito tô legal fazer isso. uma live com um senhor já. Ah, Quero te agradecer, tá, Cleitinho? Obrigado pela disponibilidade. Eu sei que que você hoje isso? trabalhou pra caramba. Não, mas foi um dia legal, foi bom. O teu carinho da gente estar junto aqui é sempre, pô, me deixa sempre muito feliz em ter tua amizade e tá junto. Mister Ó, o Pingo já Mr. a galera Pingo, toda, cara, cara, olha aí. aqui Pena que mesmo. não dá para abrir uma terceira tela aqui. Se o Mr. Pingo entrasse aqui, ia ser demais Mister esse Pingo papo, né? entrava aqui bonito. Um Flávia beijão para Flavinha, tá aqui com a gente também. Sempre tá comigo nas lives, a Flávia, dando maneiro. moral aí. Obrigado, Flávia, você é muito simpática. Já ouviu todas as minhas histórias, já sabe tudo e ainda mesmo assim. Tudo, né? Ainda assiste. Mas aí, Agora eu mano. vou te falar uma coisa. Ah, Eu tô aqui com você, mas eu queria muito saber da sua opinião sobre um assunto. legal. Eu sei que geralmente nas lives você pergunta muito. Não, não, mas não, brother, eu prefiro ao contrário, porque você é um dos poucos que me dá esse privilégio. Você imagina eu como comunicador e entrevistador, o Que tanto de coisa que eu tinha para falar, mas eu só, não tem nem espaço. na maioria das vezes, eu até falo muito, pessoal, minha esposa fala, pô, tá parecendo Faustão, tá interrompendo as pessoas. Eu falei, meu amor, é que tem gente que a gente é da igreja, tem gente que pensa que é pastor, aí pensa que tá pregando, aí o cara quer falar pra caramba e a gente tem que dar uma. É, Senão fica sem graça, tem que dar uma fica dinâmica. monólogo, né? Mas eu tento falar pouco, eu tento, mas isso será um privilégio. Deixa eu só te explicar. Ah, Eu fui fazer uma live com um senhor essa semana, eu vou fazer uma outra com ele. O cara é uma autoridade de comunicação, ele é dono de rádio, feríssimo. Ele é desde o tempo que a televisão chegou no Brasil, ele já uau. era empresário de rádio. Então ele viu todas as novas tecnologias e ele fala muito bem sobre a perenidade da comunicação de mídia. Ele tem 76 anos, feríssimo. Aí ele falou assim, só não me vem com aquele fundo com um montão de livro. Aí eu falei, por quê? Olha só. Aí ele falou, porque aquilo ali é sinônimo de gente que quer mostrar cultura. Aí eu Ah, falei, pô, perdão, mas é que eu gosto de ler realmente, mas tá tranquilo. O Dedê chegou aqui e ó o tal. Dedê, chegou o Dedê. Agora tinha que abrir uma quarta tela, uma Uma pro quarta Mr. Ping tela. e outra pro Dedê, pra O gente Dedê, fazer. o Dedê gosta de falar também, cara. O Dedê gosta. Dedê fala muito, fala bem. Tu dá uma palhinha pro Dedê, ele conta a história do início, meio e fim, cara. Ele é É, animal, cara. Ele é é isso aí. animal. Ele é animal. Inclusive, a gente estava junto agora de tarde lá na TV, É. fizemos um programa Ele é ao bom. vivo, Ele é bom. uma hora ao vivo. Ele manda muito bem. Ele tem a manha da comunicação. Ele tem a Tem, manha. o Dedê é comunicador, né? Ele É, detona, né? Ele é. é muito bom. Mas me pergunta aí, Cleitinho, qual é a boa? Olha, eu quero saber sua opinião sobre uma coisa que é o seguinte. Eu vou só dar um contexto para fazer a pergunta que eu Hã? sei que eu quero muito ouvir, que é o seguinte. Hoje em dia eu tenho observado algo na música cristã que está rolando, na música, na cristã e na secular. Aham. Eu não sei se é tendência, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado. Por isso que eu quero saber a sua opinião, que é a seguinte. Já faz um tempo que a música gospel ela rompeu a bolha do cristianismo apenas assim. Porque antigamente ela era uma música de um segmento, né? Uhum, De uhum. repente o evangelho foi crescendo. Sim, E aí o que, que acontece? Ela foi alcançando todos os níveis sociais hoje. sim. Você vê que o cara rico canta música gospel, o cara mais humilde canta música gospel. Uhum. E eu, por experiência própria, eu sei que você também sabe disso, todos os artistas... Ó, um abração pro David Serpa, tá aqui também, que é um super artista que entrou aqui. David Serpa.
David Serpa, muito legal. Eu cantei com ele no disco dele, é muito massa. Obrigado também a Vanilda, o Ó, Rodrigo Dizão e a Bilica Rodrigues, eu acho. Alguma olha coisa. aí, bacana a galera chegando. Tem Aí o gente que que bota um acontece? nome diferente ali, às vezes a gente não consegue falar o nome. É verdade. Aí o que acontece? Hoje todo artista secular conhece muito de música gospel. Eu Conhece? estava assistindo uma live, por exemplo, com uma artista secular que eu acho muito legal, que é a Kel Smith, e ela estava dando ali um abração para Mara, minha prima lá, tá lá em Orlando assistindo a gente, olha que bacana com a Tá gente. bem, né? Quem tá em Orlando tá bem, né? Tá bem demais, pelo amor de Ah, Deus. a quarentena é diferente, a quarentena é tranquila, né? A quarentena é mais suave, né? É mais fácil. Né? E aí o que acontece? Ela estava falando, por exemplo, de todos os artistas que influenciam o trabalho dela, e a grande maioria era gospel que ela citou. É mesmo. A Era muito legal. Anitta fez uma live, um montão de canção gospel, né? Um monte de canção gospel. Aí esse movimento, quando a galera vê um artista secular cantando música gospel, e isso está se tornando cada vez mais comum, inclusive tem sertanejos que estão gravando música gospel lá no meio do repertório dele, aí todo mundo levanta a mão, acha, dá glória a Deus, acha lindo. Mas eu também estou vendo, do outro lado, um outro movimento muito que ainda é muito sutil, é muito suave, surgindo, que é dos cantores cristãos também começando a inserir canções seculares no repertório. Ah, é? Eu já tinha constatado isso em alguns perfis e tal, algumas lives. E aí a pergunta que eu tenho é a seguinte para você. Você acha que daqui a uns 3 ou 4 anos isso vai ser o novo normal? O que eu quero chamar de novo normal? As pessoas, os artistas vão tocar música, não necessariamente essa barreira vai mais existir, cristão e secular, essa barreira vai demolir e vai ter, o cara vai cantar música, não vai ser um artista cristão, vai ser um cristão artista. Você acha que vai rolar isso ou não? Qual que é a sua visão a respeito desse futuro da música? Assim? O Felipe FSO falou que a Priscila Alcântara fez lives assim. Sim. O Valmar, cara, tu conhece o Valmar, cara, do Pingo d'Água? Já ouviu falar desse cara? Valmar, cara, banda Pingo d'Água eu conheço demais, cara, é uma banda maravilhosa. Esse cara é um cara sensacional. Sim, Sensacional. sim. Uau, e eu vou usar o Valmar na Como temática que eu gosto de conversar com o Valmar para te responder. Vamos lá. O Valmar, para mim, hoje, é um cara assim que eu mais respeito na atualidade de falar de arte e cultura e música no sentido missiológico da evangelização, que era a minha primeira pergunta aqui contigo. Porque Sim. eu acho que a adoração avançou muito, mas o avanço da adoração travou a evangelização. Uau, forte, hein? Porque nos anos 70 e 80, a música cristã ela tinha um caráter evangelístico e ela comunicava mais com o secular. Sim, entendeu? Sim. Só que como nós éramos pequenos, então isso não tinha relevância. Passou o tempo agora, começa uma galera que eu chamo eles de alternativos. Eu chamo eles de alternativos. Eles nem gostam desse nome. Mas aí eu estou falando de Pra lá Lava Antiga, Marcos Almeida, Lorena Chaves, a própria Marcela. Eu estou falando dessa galera aí, que é uma galera que... Crombie, né? Que essa é uma galera que eles não gostam nem de falar que eles fazem parte da cena gospel. Eles não gostam nem desse rótulo. Perfeito. Então, existe uma parte da nossa música que já está caminhando nessa direção. Só que assim, Cleito, a cultura evangélica no Brasil não aceita esse namoro. Só mandar um abração aqui para o Ademar Rocha, que é um dos maiores preparadores vocais e cantores do Brasil, está com a gente maneiro, aqui. Hein? De Goiânia, um cara super incrível que está com a gente aqui, é verdade. Que maneiro. Mas perdão, continua, meu amigo, vamos lá. Falou, música cristã alternativa, isso aí, música cristã alternativa. Porque os caras, é engraçado, e eu falo isso na boa, é engraçado que eles só tocam para nego da igreja. Mas quando tu fala que eles são da igreja, eles falam, pô, não me fala que eu sou da igreja. Mas eles não vendem ticket lá fora, eles só vendem ticket para crente. Entendeu? Eles gostam de vender ticket. Não estou criticando, é só tá constatando um fato. É uma constatação, um fato sobre o meu olhar. Então, eles vendem ticket para crente, mas eles não gostam de dizer que é da igreja. Eles gostam de fala que faz música para o mundo, para a vida, sei lá. Beleza, eu respeito.
Mas assim, eu acho que esse namoro, a igreja não gosta. Culturalmente, Cleito, Perfeito. culturalmente. Ela não gosta. Porque o nosso processo de evangelização no Brasil, ele tem uma característica preconceituosa, Uhum, entendeu? A uhum, cultura americana não tem esse preconceito. Porque a cultura de formação americana, a música inserida, ela meio que se funde com o que eles chamam dessa cultura secular. uhum. Ela mistura, entendeu? Eu Sim, estava numa conversa com o Jethro, que é um cara que tocou com a Whitney Houston, tem a live sim. dele, Eu que já sou virou, fã dele demais. que já virou até um podcast meu, Uhum. que é feliz. Eu vou para a terceira live com ele na próxima sexta, Um e ele abração fala, para o Roger ele, Passamani também, aqui, ó, super guitarra. o Passamani, que fez E uma para a live, pastora Ananda, que entrou aqui também, uma Matheus super Brito também, líder que é aqui um que está com a super gente. cantor, feríssimo, adorador, Olha aí. legal. Rapaz, Então, só top aí, vamos lá. eu tô gostando desse horário, hein? Eu também. Não é bacana esse horário? É bom, Esses caras que não dormem, igual a gente, né? é igual a gente, é isso aí. Então eu Amém. acho, Cleitinho, que 3 anos eu não acredito que essa barreira vai quebrar, não. Entendi. Eu acho que existe um avanço, mas isso vai durar mais tempo e ela pode chegar um momento que retroceda. Porque Uhum. eu já vi se aproximar muito e retroceder pra caramba. Eu já vi. Porque Entendi. tem uma cultura religiosa aqui nossa no Brasil que ela tem um preconceito de visitar as células e as raízes culturais e artísticas da música chamada, da cultura chamada secular. Há um Entendi. preconceito. Cara, a Anitta cantou música gospel. Tem nego sentando a marreta. Entendi. Como se ela não pudesse cantar isso, cara. Uhum. Deixa a menina cantar. A gente não está falando de salvação. Parece que é um tribunal do julgamento. Chegou hoje aqui na cidade, no Uhum. mundo, no planeta. E, bicho, deixa a menina cantar. E se ela Verdade. for se converter, deixa cantar, deixa proclamar, deixa falar. Ah, mas ela não pode, faz isso, faz aquilo. Mas o que está na cabeça de vocês? A Idade Média? Que nego santificava tudo? Que nego vendia indulgência? Parece que as pessoas não estudam a história da igreja. É uma ignorância. O preconceito ele é uma ignorância. Sim, sim, sim. A segregação, porque a nossa igreja, às vezes, ela segrega, cara. Não, esse cara não pode tocar, esse cara não pode falar. Isso é uma segregação, entendeu? Deixa o Verdade. cara falar, deixa o cara cantar. Agora, eu acho que há um avanço. Nesse momento, E há você enxerga isso com bons olhos? Porque eu digo, por exemplo, que eu vejo uma nova geração chegando, que ainda é muito jovem, adolescentes, que eu já percebo que na cabeça deles não tem muito essa divisão, entendeu? não Tem, tem, né? tem a divisão, tipo assim, de música boa e música ruim. É, Tipo assim, por exemplo, música que eu gosto é música que eu não por gosto. exemplo, Por exemplo, não só sei uma se acontece, curiosidade, perdão, se eu te não, interrompi. não Só sei uma se acontece, curiosidade. não sei se acontece contigo, mas, por exemplo, Fala, fala. eu tenho a cabeça aberta, você sabe, tenho a Sim. cabeça aberta. Mas eu não consigo fazer uma playlist que tem música secular e gospel. Eu não consigo. É isso que eu ia te falar. Não consigo. Sabe o que eu descobri? Não, eu não Descobri que consigo. quase 10% das playlists que a Disco Play está no mundo, ela tá com gospel e secular misturado. Olha que É, loucura. E eu imagino que sejam de pessoas muito jovens, entendeu? mas 10%, né, Cleitinho? Quase 10, não chega a 10, é quase 10%. Quase 10. Mas eu acho 10% pouco, quando a gente olha que música é música. Entendi, perfeito. Música é música. Porque Duvido que nos Estados Unidos seja assim. você acha que é mais ou menos? Nos Estados Unidos é muito mais, eles misturam tudo. Mistura tudo, não tem essa Mistura, barreira. inclusive a nova geração. A nova Entendi. geração não tem nenhum problema de citar alguém. Por exemplo, a nova geração Black Music, por exemplo, não tem nenhum problema de citar o repertório do Stevie Wonder. Nenhum problema. Entendi. Nenhum Não, problema. cara, olha, sabe a Hillsong? Uhum. Eles são a grande referência, né, da adoração no mundo já há muitos anos. Desse tal de worship, né? Desse tal de worship. A primeira vez que eles vieram tocar em Brasília, a Disco Praise que abriu o show deles, cara. Olha que a gente teve essa alegria. E eles tocaram na esplanada dos ministérios, tinha 100 mil pessoas lá. Uhum. E aí, porque a gente teve a alegria de abrir, eu pude ficar no palco, num lugarzinho ali, assistir de cima junto com a minha esposa.
E quando eles estavam tocando uma música lá animada deles lá, e de repente os caras entraram com um riff do Beat It. Meu irmão, levantou a galera mais do que qualquer riff que eles tivessem feito lá. Então, você fala, e tipo assim, a gente que conhece um pouco de música, né? Vai conversar às vezes com uma liderança, alguém que quer entender o movimento, que quer entender a juventude e tal. Aí, por exemplo, aí você fala, cara, não existe entender o worship e entender o Hillsong United sem você falar de Coldplay. Pô. Ah, verdade, concordo. Não existe. Qual é a referência de Hillsong maior que U2 e Coldplay? Verdade, verdade. Eles não têm nenhuma maior referência no sentido da música gospel ou cristã. Não tem. A referência deles é secular. Agora, você fala isso com uma liderança, o cara não consegue entender. Não consegue entender. Mas você vê com bons olhos essa simbiose, essa conexão que vai se formando? Você acha cara, que isso eu bom? vejo, Porque você fez um comentário que é muito parecido comigo. Uhum. Eu não consigo misturar as duas coisas na mesma playlist. Eu não consigo, Cleiton, porque é como o Jetro estava falando comigo. Ele falou, cara, fala um dos motivos que você fez sucesso na cultura americana sendo brasileiro. Olha, que pergunta boa, hein? Professor da Berkeley. O cara é professor, coordenador de teclados da Berkeley e tocar na gig da Whitney Houston. Meu Deus do céu. Me fala um segredo, uma condição que você instrumentalizou para que acontecesse isso. Sabe o que ele me falou? Eu fui aconselhado por um cara que eu toquei com o filho dele, que é o Cláudio Caribé, aqui do Rio, baterista, que tocou uma faixa do Steve Wonder, que estudou na Berkeley nos anos 70 e deu um conselho para ele. Gerson, ande com os negros americanos. Não ande com brasileiro nem com branco. Entendi. Então, a cultura de segregação racial americana é enraizada. A nossa cultura religiosa, Cleiton, eu fui criado nisso. Então, por mais que eu discurse que eu sou um músico, que escuto música secular, mas que eu faço um filtro, que eu tenho um processo de seleção disso, eu não consigo fazer uma playlist que misture música secular com música gospel. Eu não consigo. Apesar de ter uma cabeça aberta, eu não consigo. Porque eu estou enraizado numa formação cultural evangélica brasileira. Entendeu? Perfeito. Então, é uma coisa pessoal. Talvez o meu filho ele consiga. Aí é a história do que você falou do tempo. Mas eu não consigo. Eu entendo exatamente o Mr. Pim falando. Deus usou ele, o amigo deve ser o amigo do Jetro, né? Para dar esse conselho aí, né? Né? Mas assim, eu concordo com você. Inclusive, eu já vi em São Paulo iniciativas de igrejas que tocam música secular no louvor. Cara, eu já vi. E eu confesso para você que eu, Cleiton, eu me sinto desconfortável. Não é porque eu acho errado nem pecaminoso. Mas eu penso assim, cara, é só 2 horinhas, velho. Será que por 2 horas... Ó, um beijão pro Paulo Ivo aqui, ó, tá com a gente. Paulo Ivo, tu sabe que eu te amo, né, Paulo Ivo? Paulo Ivo, você é muito precioso, mestre. Você é o cara. E eu penso assim, Link, eu falo, pô, cara, será que a gente não pode separar 2 horas só para meditar em Deus, cara? Tipo assim, não é que tá errado, mas será que... Você tá me entendendo? Tipo assim, são 2 ou 3 horas, depois a gente vai para nossa vida. Agora sim também, Cleiton, o púlpito é uma parada. Eu tenho muito respeito pelo púlpito. Não estou santificando o púlpito, não. Claro. Mas eu tenho respeito pelo púlpito. Sim. Fora do púlpito, eu acho que tem algumas rodas. Por exemplo, vou te falar um negócio que tem a ver com a nossa conversa que eu separei aqui, mas tudo a ver com o que você está falando. Todo o tempo, Cleiton, que eu ia para acampamento e a gente fazia roda e ficava cantando corinho. Eu acho inadmissível isso. É mesmo? Eu acho. Eu acho que aquela hora da roda, a gente canta música secular, deixa a música vera de adoração para a hora do culto. Entendi. Entendeu? A gente ficava brincando de roda com música gospel. Aí, para mim, hoje isso não encaixa. E eu já fui em acampamentos que rolou isso. Pois é. Rolava o culto, todo mundo cantando música gospel e tal. E depois do culto rolava uma fogueira. Por exemplo, eu sei que vocês da Discoplays têm um repertório bem para cima e alegre. Ele, às vezes, na minha opinião,
ele tem um quê de entretenimento até maior que adoração. Sim, Minha opinião. perfeito. Mas eu acho que se encaixa no culto, Uhum. em momentos celebrativos, entendendo o culto não só como melancolia. Esse é um outro assunto maneiro para se falar. Fantástico. Porque Gente, ó, quem chegou hoje, aqui, ó, o Rafael Bela aqui com a gente, ó. olha Super que honra, hein? carioca. Um Que honra, hein? pregador desse, um pregador desse, igual Rafael Belo, eu só tenho que falar de música, cara. Não posso, Esse, eu não posso pegar um livro desse, não posso pegar a Bíblia, porque se o Rafael tá aqui, eu tenho que pegar meu violão e guitarra, meu irmão. É verdade, é verdade. Rapaz, o negócio, o nível subiu 500 pontos agora. Subiu, cara, subiu. Aí é top demais. Quando ele raspa aquela cabeça dele, que ele manda uns propósitos que ele raspa. Quando ele raspa, eu falei, caramba, bicho, o negócio vai vir rachado mesmo. Mas pesado, é isso. Mas, perdão, continua seu raciocínio, que estava fantástico. Eu acho que algumas canções, elas, por exemplo, vindas da Disco Praise, sim, elas podem estar no púlpito, porque eu conheço a vida da Disco Praise. Entendi. Aí eu chamar o Caetano Veloso para dar uma canja no púlpito, ou uma canção do Caetano. Eu sei que a Ibabe já cantou música do Lulu, o Kleber Lucas já cantou música do Renato Russo. Eu não acho legal. Agora, em outros ambientes, Cleiton, por exemplo, você fez um circuito de teatros. Sim. Eu acho que aquele circuito de teatro, ele tem tudo a ver para acontecer esse interface. Entendi. Eu acho que tem canções do secular que elas são uma expressão a Deus assim belíssima. Belíssima. Sim. Eu já vi verdadeiros estudos. Tem um livro, né, das canções do YouTube, por exemplo, que dizem, o escritor diz que todas elas têm um foco de adoração, assim, apesar de não tocar na igreja. Uhum. Tem composições nacionais aqui, do cancioneiro brasileiro, que eu acho que elas têm o que os reformados chamam de graça comum. É quase que impossível você não perceber que Deus inspirou o cara. É impossível. Perfeito. A maneira que o cara vê a natureza, a maneira que o cara expressa a criação. Quando você tem o Espírito Santo, é notório que você conecte. Agora, tem ambientes e ambientes. Eu acho que o púlpito, é como você falou, o púlpito eu tenho um certo temor. Principalmente entendendo profundidade de adoração. Eu acho que o púlpito é lugar da gente privilegiar essa coisa da intimidade com Deus, entendeu? É uma opinião minha, entendeu? Mas eu queria te ouvir também. Não, eu acho que você falou, acho que você colocou a coisa de forma muito clara, sabe? Eu concordo com você e eu acho que você aprofundou ainda mais o raciocínio. O Dedê está falando aqui, vocês conhecem muito cantores gospel que cantam música secular em off? A maioria. Todo mundo, praticamente. Todo mundo. Maioria. Agora, eu conheço uns radicais que no discurso dizem que nem ouvem, mas você vê o cara tocando, você fala, meu irmão, você não inventou isso aí. Isso aí, perfeito. Você não inventou isso aí. Aliás, é muito louca a música, esse né, riff que você está tocando é de fulano de tal, que é secular, e você vai enganar a mim, pô. É isso aí. Entendeu? Isso aí. Essa batida que você está fazendo, pô, meu bom, é essa aqui, ó. Pô, não engana. Engana quem você quiser. A mim, não. E fica feio você ficar com essa radicalidade desse discurso. Eu já falei para alguns. E os caras, tu sabe que eu falo, e os caras ficam chateados comigo. Eu sei disso. Entendeu? Já falei na lata de um grandão. Talvez o maior do nosso meio. Falei para ele, você toma cuidado com esse teu discurso, cara. Porque se você pegar uma liderança que fosse por meu discípulo, ou tivesse comigo, você ia ser confrontado, cara. Porque você está falando uma coisa que você não faz. Pô. Isso é hipocrisia. E uma coisa que Jesus não gosta é de hipocrisia. Verdade. Entendeu? Verdade. Agora, os caras fazem isso, né, Cleiton? Porque pouca gente gosta de botar a cara. A verdade é essa. Né? Verdade. A verdade é essa. E a música é um mistério tão profundo, né? A música sempre quebra as barreiras, né? Porque, aí por exemplo, o Pingo tá falando besteira. O Pingo tá falando besteira aí, ó. Fica quieto. O Pingo para com isso. Cara. O Pingo é violento, hein? Esse Pingo é brincadeira, hein, Pingo? Ele é violento. Agora, por exemplo, a música é um negócio, um mistério, né? Porque, por exemplo, o Dudu Borges, ele tem uma história ali com o resgate da música cristã em Parará. E você vê claramente nas produções dele de música sertaneja uma influência do worship, né? Do som da igreja, né? Tem uma coisa, tem uma introdução do Luan Santana, que é a Hillsong, pô. Que é Hillsong, exatamente.
Eu não sei dizer qual que é a música, mas é É, o riff tem, do Hillsong ali. tem uma do Luan Santana, que é a introdução de Hillsong. É verdade. Mandar um abraço aqui pro Ricardo Oliveira, oficial. Falou que tá com saudade. Ricardo, um abraço para você, meu amigo. Ricardo E é, Oliveira. e é isso, é a força da música, né, Lincoln? É. Porque Agora, o Dudu ele veio num caminho de tirar a uhum, sanfona, de colocar o teclado, de trazer esses sim, elementos da igreja para aquele som e funcionou de maneira impressionante, né? sim, sim. Alcançou muita gente, né? Agora, dentro desse assunto, eu queria ouvir a sua opinião, Cleito, assim, Hum, porque, na minha opinião, a música, nossa, cristã evangélica, porque uma vez eu perguntei para o David Keelan, uhum, quando eles estavam no auge, assim, início dos anos 2000, sim. e eu perguntei para o Cleito, pô, vocês ficam falando aí, quero conhecer o coração de Deus, como é que é o coração de Deus, e não sei o que é o coração de Deus, e o coração... Bicho, me responde uma coisa, como é que é o coração de Deus? Aí ele falou assim, o coração de Deus tem duas coisas. Eu nunca esqueci, cara. Eu carrego isso, assim, como um fundamento. Você nunca Porque esqueceu a resposta. é, porque os caras são fera, né, bicho? Não, demais, Fera, demais. são fera. O David, Eu por admiro exemplo, muito. se você tirar o David do que a gente está falando, do pop rock inglês, o David não existiria. Verdade, Não verdade. Até existiria porque é a terra dele, né, cara? A essência dele. dele. A linguagem dele é o pop rock inglês, pô. É isso aí, irmão. Isso aí. Aí ele falou assim: o coração de Deus, nego, tem duas coisas. Primeiro, amor por almas. Sim. E segundo, intimidade com aqueles que o conhecem. Cara, Olha, que coisa linda. arrebentou. Então, a intimidade, maior intimidade relacional com Deus, daqueles que o conhecem, eu acho que a adoração tem cumprido essa função. Uhum. Mas aí eu te pergunto, a missiologia de você cumprir a função evangelística, a nossa música tem feito, cara, em navegar no secular? Tu Entendi. acha que ela tem feito? Porque Então, eu acho que. uma coisa é a Anitta cantar o nosso repertório. Sim. Outra coisa, eu quero ver fotografar a Anitta, como o nego fotografou a Marquezine, num culto doméstico, numa cela, numa igreja. É outro papo. É outra onda, É outra onda. Cantar a música, beleza, legal, deixa ela cantar. Mas esse namoro de chegar na igreja, esse namoro de chegar na palavra de Deus, esse namoro de chegar a ser evangelizada, você acha que a nossa música tem cumprido essa função? Olha, eu acho que, eu vou ser sincero para você, hoje eu acho que não. Eu acho que desde os anos 90, quando aquela onda da adoração começou a chegar forte, Aham, eu ali com Diante do Trono, sim. foi um tsunami que até hoje não passou direito, sabe? Porque a música dos Esse anos 90, tsunami que a onda reverbera até hoje, né? até hoje, cara, porque é o seguinte, irmão, a música, igual você falou, dos anos 80, 90, se ela não fosse evangelística, ela não fazia nem muito sentido, né? Não Porque fazia. ela não fazia muito sentido, porque a gente tinha a gente tinha aquela coisa do cantor cristão, daquela coisa que era a música congregacional que já estava escrita, e Uhum. parece que o nosso foco era sempre esse. Como a Disco Praise nasceu na rua, tocando, os nossos discos eles são totalmente voltados para fora da igreja, assim, né? Mas com todo respeito, Sim, existe uma caminhada daquele nosso outro papo. Existe uma caminhada de adequação da Disco Praise. total. Eu reconheço Eu me isso. lembro que, Total. por exemplo, quando eu vi o videoclipe de Josué, por mais que seja Josué, o Sim. clipe no circo, visualmente, cara, ele é evangelístico pra caramba. Sim, demais. E Porque não aí, tem aquele contexto religioso, gospel, aquele negócio todo, né? exatamente. Agora, contribuindo no que você está falando, eu tenho visto muitas lives, então os assuntos têm voltado, assuntos muito legais, lives com o Ramon, que é um cara lá do Piauí, de música cristã, tá Sim. ligado, Ramon? Não, E não, esse eu não conheço ainda, não vou ficar ligado. ele faz tipo ele tem feito um relato histórico do que aconteceu com a nossa música. Muito a ver Aham. com o que a gente gosta de conversar, entendeu, Cleitinho? Sim, E a perfeito. gente tava falando de VPC. Pô, a música de VPC, ela é MPB pra caramba. Total, A total. música, a música, por exemplo, do Rebanhão com Janires, é uma música de rua. É como você falou, é uma música urbana. Urbano. É uma música de hip. É um rock E também tem um de hip. resgate do shot, né? Tem aquele Uhum, negócio de pegar, de exatamente. ousar naquilo ali, né, cara? Que é demais. Exatamente.
Exatamente. E eu acho que E a nossa música tinha essa diversidade, não tinha, Lincoln? Assim, tinha. por exemplo, você pega os discos do Rebanhão, não tem nada de adoração no sentido que a gente acostumou a dar para essa palavra. Não. É tudo música para fora, cara. É tudo Pra música fora. convencendo, falando com o cara e tal. E falando na lata, não é só chamando Deus de sol, chamando de luz, não sei o que. Não. Era papo reto mesmo. Papo assim. reto. Mas aí depois a igreja parece que deu uma fechada nela mesma, né? E aí ficou com esse negócio de uma santidade que eu não concordo isso muito. também não é uma crítica. Eu acho, Não é. Eu acho essa viagem de mergulho, eu acho ela muito legal. Inclusive, eu na Vineyard viajei nisso. Acho fundamental para os músicos, para a galera que está se envolvendo com música na igreja, fazer essa viagem, esse mergulho. E eu acho que ele tem que existir. Eu só não acho que o outro pilar precisava ser tão abandonado. Concordo. Entendeu? E eu vejo ainda... Uma vez eu perguntei para um grande nome da música gospel por que isso aconteceu. Por que o worship chegou e dominou, sabe? Aí ele falou uma coisa para mim. Ele falou o seguinte, ele falou que a igreja... Ele falou que era o seguinte, ele falou que nos anos 90, aí você que tem história na música, eu quero ver a sua opinião sobre isso. Ele falava que a igreja tinha um movimento muito artístico, porque você lembra que era o seguinte, naquela década de 90, não existia... os artistas cristãos queriam dar um contexto artístico mesmo para o que estavam fazendo. Porque havia um avanço profissional. Exatamente. Porque até ali era muito amador. Era muito ingênuo e amador no sentido de ruim. Isso, perfeito. Porque a gente ouvia aquela Jair Pires. Você lembra de Jair Pires, cara? Eu tinha uns vinis do Jair Pires em casa, que o Jair Pires cantava desafinado do início ao fim, não tinha autotune, aquele negócio. Era ruim mesmo, era mal feito. Apesar de ter a pureza do coração dele, que eu reconheço. Foi um cara que escreveu grandes músicas, mas era ruim, assim, em termos de técnica. E aí, o que acontece? Tem os ruins até hoje. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas o que acontece? Eu me lembro, por exemplo, que a Banda Azul, quando o Janice morreu, que a Banda Azul lançou o primeiro disco, que chama Espelho nos Olhos, tinha música falando dos poetas que estavam voltando do exílio, cara. Quer dizer, do novo momento político do Brasil. Tinha música igual Casinha, que estava 10 anos à frente ainda. E a gente nem chegou aonde Casinha tá lá. Igual ele falou, acho que a gente ainda não entendeu essa música. Não, cara, e aquela onda dele até da pitada de bom humor, que a gente perdeu totalmente. Tipo, perdeu. Tinha uma paletó listrado de uma listra só. Isso, cara, isso é maravilhoso, não é? Isso é sinistro. Isso é sinistro. Ele me influencia tanto que tem uma música da Disco Crazy chamada Revolução, que tem várias frases de música do Janice. Aí eu deixo para quem quiser pesquisar lá descobrir quais são as frases. Mas é por causa dessa inteligência, dessa ironia fina, dessa coisa que ele tinha. Só que aí esse grande adorador do Brasil me falou o seguinte, que os músicos cristãos, eles entraram tanto nessa viagem do artístico, que eles meio que se afastaram da igreja, foram desconectando. Foram tipo assim, a gente está fazendo música para fora e foi meio que se afastando da igreja. E a igreja se afastou deles. E ele falou que o worship não. O worship abraçou a igreja e se transformou nessa manifestação. Então ele dizia assim, as bandas viraram as costas para a igreja e a igreja caminhou em outra direção. Aí ele disse que por causa disso que essa música tinha morrido. Essa música para fora. Você acha que foi isso mesmo ou não? Eu acho esse um olhar. Um olhar. Mas tem um outro. A igreja abandonou o evangelismo. Não foi só na música. Perfeito. Olha o Luiz Cláudio aí falando, grande adorador do Brasil. Quem será, né, Luiz Cláudio? Esse grande adorador. O Luiz Cláudio está lá em Nova York. Olha que beleza. Pô, esse está bem. Quer dizer, não, Nova York está sofrendo. É verdade. Nova York tá... Que Deus te guarde aí em Nova York. Que Deus abençoe a cidade de Nova York, todos os nossos amigos, co-irmãos, não só brasileiros como americanos, que a pandemia lá foi violenta, né? Verdade. Mas assim, Cleitinho, eu acho que esse é um vetor, eu concordo com ele, mas ele não é único, não. Eu acho que a igreja abandonou o evangelismo. Não foi só na música. Ela abandonou. Pergunta para as agências missionárias o que elas acham das igrejas. Forte, hein? Só você perguntar isso.
Entendeu? Pergunta pro Descende, pro japonês lá, seja quem for, aonde estão as agências missionárias no evento dele. E tem, eu não Junta de sei. Missões Mundiais, Jocum, Novas Tribos do Brasil. Meu irmão, cadê? Não tem. É muito Entendeu? louco isso. Cara, trabalhadores, missionários, cadê os caras? Eles não prestigiam os caras, velho. É forte isso, né? Mandar um Entendeu? abraço para a Gisele Romero, que está lá em Campo Grande com a gente, também uma amiga querida que está com a gente aqui. Quem de nós Isso é muito tem forte, história hein? com missões? Eu, minha família, é fruto de missionário americano. Quem tem Amém. missões na veia sabe do que eu estou falando. Se você conhece algum missionário ou tem algum amigo da tua geração que foi para o campo, pergunta para eles qual é a opinião deles sobre a igreja. Nego construindo o templo faraônico e missão, ó. Não, até porque hoje o assunto missão que eu vejo, ele virou uma coisa assim. Quando a igreja local, ela tá mega, ela tá muito grande e tal, aí eles chamam aquele movimento de avivamento. Uhum. E aí eles chamam esse movimento de avivamento, estamos alcançando a nossa cidade está vivendo um avivamento. Quando a igreja é muito piquititinha, aí eles não estão vivendo aquela explosão local, eles enviam os caras ou contribuem com alguns missionários para falar, nós não somos uma igreja grande, mas nós somos uma igreja missionária. Mas meio que usando o assunto de missões como uma muleta para, tipo assim, para dizer, olha, a gente não é grande, mas a gente tem qualidade. E aí eu vejo que falta abraçar o assunto de verdade nos dois ambientes, né? Sim. E outra coisa assim também, eu não sei a tua opinião, Cleito, mas essa coisa que a igreja abraçou o worship, eu concordo. Mas o worship, com todo respeito, porque eu gosto e faço, e toco, e estou envolvido, não sou uma pessoa de fora falando sobre isso, às vezes essa massificação me cansa, é muito chato, mano. É chato. Eu posso falar uma diversidade, agora? a diversidade, ela é uma riqueza de Deus, cara. É, verdade. Não é? Não é? Perfeito. Aliás, eu acho até, sabe, eu vou falar até uma heresia aqui, eu já peço perdão pro pessoal, sabe? Eu acho que o worship virou o sertanejo, cara. É. Dominou geral, engoliu tudo. Entendeu? Aí, E eu já me conformei, tá? Eu confesso que é da mesma forma que eu conformei. Eu também. Eu conformei com o sertão. E aí o negócio é o seguinte, da mesma forma que eu conformei com o sertão, eu já conformei que o worship é uma parada que veio para na geral, a gente vai ficar sempre ali. Porque tem o chantilly em cima, mas o bolo está mais embaixo ali o negócio. Eu também me conformei. Agora, em algumas circunstâncias, quando eu me envolvo, quando eu estou perto de alguém importante, que eu posso influenciar, eu estou discipulando alguém, ou quando eu estou fazendo um trabalho, eu procuro botar um outro lado meu dessa diversidade. Hoje eu vi um cara falando um negócio, e eu sei que vocês daí gostam de negócio de sertanejo. Mas eu vi um negócio hoje que eu ri muito. Foi na live do Roger Passamani. Do Roger. Ele falou o seguinte, que é muito esquisito pro carioca ir na praia e ver sertanejo tocar, porque praia combina com reggae e com rock. Aí nego puxa um sertanejo na praia, é um negócio que... Tá rolando isso no Rio, não, né? Rola de vez em quando. Olha só que coisa louca. Daqui a pouco os caras vão invadir com boi, porque música sertaneja é para ouvir com boi, né, cara? Vai com a fazenda, vai pro rodeio, vai... Rapaz, aliás, eu passei férias na Bahia agora, esse dezembro. E aí meu pai e minha mãe estavam indo para a Bahia a primeira vez ali, para aquela região de Trancoso ali, que é linda, né? Pô, maneiro. É lindo. Como é que chama? Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, Trancoso e Porto Seguro. E aí o que acontece? Quando a gente chegava na praia, eu falava assim, pai, você vai saber se essa praia é praia de local ou se é de turista pelo som que estiver rolando. É claro. Ele falou, mas como é que é isso, filho? Eu falei, não, se estiver tocando MPB ou pop rock, é turista. Mas se estiver rolando forró, é porque é da galera da região aqui. Da região, né? E aí era certinho. Aí ele começou a ficar ligado nessa. Aí eu falei, ó, se tiver mesa de madeira
em cima da areia é para turista. Se tiver de plástico é porque é de local. Aí rapidinho ele foi se ligando, porque a trilha sonora determina muito, né? Se a galera que tá ali é ou não é. Eu vou mandar um abração pro Everton que tá aqui com a gente. Legal. E para Angélica Menezes. E o Luiz Cláudio fez um comentário aqui, ó. Ele disse: o worship aqui na América, em algumas igrejas, é uma bênção. Mas o problema do worship são os cantores sem criatividade, sem musicalidade e engessados. É muito louco isso, né? Mas realmente é uma forma, né? Não é só um problema do worship, né? Quando você tem a questão comercial muito forte, ninguém começa a querer copiar para fazer sucesso e ganhar dinheiro, sacou? E aí, essa cópia ela fica sem autenticidade. Porque, tipo assim, uma cópia bem feita e quando você bota uma pitada de identidade, o negócio é muito legal. Existem exemplos no nosso meio bacanas. Mas tem uma massa de nego tá correndo quem versiona primeiro, sacou? É isso aí, tá? Essa corrida é triste, infelizmente. Uma correria de quem versiona primeiro, de quem consegue autorização para versionar primeiro. E aí o cara, eu já vi até colocar isso no release. Que é tipo assim, que fez o primeiro a fazer a versão da música. Eu falei, rapaz. Porque o negócio depois. Porque como os norte-americanos autorizam para geral, né? Pô, tem um amigo aqui, o Igor Pires, um baita produtor, cara, grande brother. Ó, olha aí, um abração pro Igor. Uma banda que eu chamo a sua atenção, ela chama Vant. Depois tu dá uma sacada. Como é que é o nome da banda? O Igor me mostra coisa pra caramba. Eu falo, Igor, vou ouvir depois. Porque tu imagina o que a gente não recebe de coisa pra ouvir. Aí vou ouvir depois. Ele, pô, Lincoln, ouve essa. Aí um montão de coisa eu ouço e falo, pô, legal. Meu irmão, ele me mandou uma. Eu, caramba, brother. Tem muitos anos que eu não escuto um negócio desse. Bacana. O nome da banda é Vant? Vant. Ah, eu vou procurar, eu vou ouvir hoje. É uma mistura de palavra antiga, mas não é palavra antiga puro. É palavra antiga com algumas células dos anos 80. Ó, que demais. Não é Los Hermanos. Mas é música brasileira, os caras são brasileiros. É rock, mas tem uma pitada da nossa identidade. Tem uma onda de Sinal de Alerta. Não sei se você conheceu essa banda. Sinal de Alerta eu não lembro, não. Mas o Palavra Antiga eu tô ligado. Então, é palavra antiga com sinal de alerta, meu irmão. É uma onda tipo rock anos 80, nosso, Brasília. Que é maravilhoso, maravilhoso. Porque as guitarras mudaram tanto, brother, que hoje só tem guitarra com delay, cara. Impressionante, cara. Né? A guitarra, vão inventar uma guitarra que tem um delay automático, cara. Ixi. Ai, meu Deus. Cara, é verdade. Um overdrive seco, assim, uma parada mais, sabe como é que é? Não tem. Não tem. Aí o garotão da Avante botou um flanger bem característico dos anos 80. Sim, cara, maravilhoso. Ficou legal pra caramba, sabe? É isso do que a gente tá falando, sabe? Sim. E uma coisa também que tem um olhar, assim, um pouco evangelístico, que é o que a gente tá conversando também, né? Verdade. O Pingo citou a Amém Júnior, que tem feito isso. A Amém Júnior é uma banda muito legal também. Caras. E eles têm tentado quebrar essas forminhas mesmo, assim, dentro do rock and roll. Que o rock and roll é tão rico, né, cara? O rock and roll mesmo. Tem muito além do Coldplay e do YouTube, igual a gente tava falando. Com certeza. E são bandas maravilhosas, mas tem muita coisa além disso aí, né, cara? Assim. Ele falou que a Amém Júnior é uma referência dos moleques da Avante. Olha que legal. Ah, que legal. A Amém Júnior é de mesmo, cara. Mandar um abração pra eles aí. Legal. Eu curto mais o som dessa galera da Amém Júnior. Agora, Cleitinho, a gente só falta 15 minutos pra gente, hein, que a gente gosta. Cara, o tempo voa quando a gente tá na live, hein? Impressionante. Voa. Mas me fala assim, eu tenho pensado sobre um assunto que eu queria ouvir tua opinião, assim, para terminar, cara. Sim. Eu sei que essa vai dar margem para uma nova live. Levantar a bola para a nossa próxima live. Mas aí tu dá uma palhinha. Legal. Eu acho que muitas das coisas que a gente viveu, você como discopraise pra caramba, sabe tudo em relação a isso, e algumas coisas que eu me envolvi. Numa conversa com o Leonardo Gonçalves, eu tirei também 2 lições importantes. Uma coisa é relevância. Perfeito. Precisa de relevância, meu irmão. Não adianta fazer um negócio que ninguém escuta, que tem que ter relevância. E buscar isso como uma unção de Deus. Tem o talento, tem o dom e tem a unção no nosso meio, né?
Mas tem um outro pilar muito importante que a galera às vezes se esquece. Uns se esquecem, dançam. E tem gente que vai por esse e esquece a unção. Que é a sustentabilidade, né, cara? Ah, sim, sim. Então, às vezes, por exemplo, você faz um negócio muito legal, mas você tem que se adequar para você se sustentar, né? Foi o que aconteceu com a Disco Praise, né? Fala um pouco disso. Então, de Exatamente. sustentabilidade. Perfeito. Porque a gente tinha um som que é muito legal. Eu tenho muito orgulho dos nossos primeiros discos ali. Uhum. E é muito bacana ver hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem muito legal hoje de um cara que estava ouvindo a gente, conhecendo a nossa obra, assim. Uhum. E o cara mandou um áudio para mim me falando assim, cara, mas eu conheci os primeiros discos agora e eu tô achando demais da onde vinha aquelas ideias, da onde vinha aquele negócio e tal. Então eu tenho muito orgulho disso, mas aquele som, a galera não entendia totalmente aquela parada, porque a Uhum. gente estava vivendo um domínio do worship, igual você falou. Então, quer dizer, a gente sentiu que tinha que ter sustentabilidade, igual você falou. E se a gente não tivesse caminhado na direção do Praise ali, que foi essa música mais congregacional, Uhum. hoje eu não conseguiria viver de música igual eu vivo. Eu vivo de música já há 10 anos. Entendi. Só de música. Então, Entendi. o que acontece? Isso é um sonho, né? Eu Uhum. sou muito privilegiado, todo mundo sonha É. em poder viver de música, todo mundo que trabalha com essa arte, né? Uhum. Mas se a gente tivesse ficado só na Black Music, eu acredito que a gente não conseguiria. Então, eu acredito que muitas vezes tem sim, sabe, Lincoln, que pensar na questão da sustentabilidade, assim. Porque tem uma galera que tem um preciosismo artístico Sim. que se transforma numa muralha que impede ele de avançar, de ir mais longe, sabe? Sim. Por exemplo, eu já levei esse papo, inclusive, por exemplo, com um cara que faz um som, eu não vou citar o nome dele, mas que faz um som que eu acho maravilhoso, Uhum. mas extremamente alternativo. E Uhum. eu falei com ele assim, eu falei, cara, não abandona isso, porque você já escreveu uma história, mas você tem que pensar na sustentabilidade. Perfeito. Você tem que pensar nisso, porque e você tem que se aproximar um pouco da igreja, do som que eles entendem, do som que eles compreendem. E aí, aos pouquinhos, você vai inserindo isso. Eu acho Perfeito. que dá para fazer essa história junto. Uhum. Ele não entendeu essa dica e ele teve que parar com o som que ele fazia. Ele não vai mais para a estrada. Aí teve que fazer concurso, teve que fazer outra coisa para se sustentar, porque a gente tem que viver. E perdeu a relevância também, entendeu? Perdeu, aí Então, o que perdeu. acontece? Tentando ser relevante fazendo diferente, não conseguiu construir a sustentabilidade e não sustentou. Então, quando eu vejo um caminho nesse sentido, eu compreendo porque eu tive que fazer essa escolha também. Uhum. Mas eu sou uma pessoa, igual você falou várias vezes aqui na live, que você aprecia o worship, que você mergulhou no worship também. Sim. E quando a gente está falando o que a gente está falando, nós estamos fazendo constatações, né? A gente não está aqui criticando ou De certa detonando ninguém. forma, uma autocrítica, porque a gente está dentro, a gente não está fora. É A isso gente aí. está na igreja e vivendo modelos congregacionais e a gente Verdade. está com a autoridade de quem está vivendo isso, né? Perfeito. Então, quer dizer, a gente andou A de molecada 2002. do Vante aí é o Tauan. Esse é o moleque. Olha aí, Vante, um abração para você. A gente estava falando de vocês aqui, galera da Vante. Aí. Quando eu sair da live aqui, eu vou jantar ouvindo a Vante A hoje. música é Verdade. Verdade, vou nessa, já vou nessa primeiro. Mas assim, Lincoln, a gente veio de 2002 até 2008, por Uhum. ali, buscando a relevância, buscando a diferença, porque o artista quer ser diferente, né? Ele quer ter uma identidade. Em 2009 foi quando a gente começou a abrir a mente para essa questão da sustentabilidade. Uhum. E foi isso que fez com que a gente chegasse até aqui. Eu conheço muita gente incrível que parou de gravar disco, parou de compor, porque não conseguiu ter esse olhar, sabe? Uhum. Então, eu acho que é necessário, sim, E, sabe? Eu e acho às que é uma coisa vezes, pra e meditar. você falou muito bem, tem uma proteção assim da identidade autoral, mas às vezes tem uma idolatria também, né? Tem uma... Aí eu acho que você trouxe a clareza que eu não consegui. Você articulou a frase. Transforma no idolatria. É, Perfeito. cara, é igual alguns pais e mães têm com filho. Eu já cuidei de uma senhora que ela idolatrava o filho, cara. É isso Pô, aí. filho é bênção.
É benção. Filho é tesouro dos céus, né, mano? É precioso. É precioso, mas a gente não pode idolatrar filho, cara. Perfeito, perfeito. A música é algo que é uma paixão, um negócio que a gente ama, mas não pode virar um ídolo, né? Não pode, pelo amor Porque de se Deus. virar um ídolo, meu irmão, onde que Deus entra nisso? É uma coisa, por exemplo, que eu vejo, sabe em qual ritmo? Por exemplo, no hip hop. Uhum. Foram os públicos mais difíceis que eu já toquei na vida. Foi quando a gente foi tocar pro Pregador Lu, que é um cara que eu adoro, que eu Sim, amo. sim. O Pregador Lu, inclusive a live que você fez com ele, eu achei fantástica. Tu Eu curtiu? acho uma das pessoas demais, eu acho ele inteligente, eu acho ele incrível. Mas ele sempre foi muito afetuoso com a gente, muito carinhoso. Ele é fantástico. Só que o público do hip hop, cara, eles são muito, cara, muito bitolados. Quando a gente tocou, a gente abriu o show pro Pregador Lu 2 vezes. Um em Fortaleza e outro em Manaus. Cara, era um negócio dos caras virar de costa pro palco, cara, para não olhar pra mesmo? nossa cara. Sobe. Porque não tava rolando hip hop. Eu falei, cara, isso é. Aí o que você falou, virou idolatria, mano. Pô, calma Virou aí, a gente tá aqui pra ser idolatria. feliz, cara. É, E aqui, a gente tá aqui para fazer um som, para conhecer o diferente. é, Porque eu aprecio o que é novo, igual você comentou da Avante aqui. Eu é. quero conhecer o que é diferente. Mas, cara, quando vira idolatria, irmão, aí perde a graça, cara. Porque, É. e aí eu te digo, foi difícil, hein, cara, tocar com a galera do hip hop. Agora, e a gente só tem 8 minutos. Essa também vai ficar para a próxima, assim. Mas foi sintético aí. Mas Mas foi. outra que eu vou levantar é o seguinte. Aí essa idolatria também tem que tomar muito cuidado, porque os caras, quando passam a fazer sucesso, além dos caras serem inacessíveis, Sim. porque nosso Deus não é inacessível, né? Exatamente. Ele tá sempre de braço aberto. Sempre acessível. Acessibilidade, eu acho que é um pilar da adoração. Eu sempre ensino isso, né? Agora, os caras... Aliás, essa é uma das maiores broncas que eu tenho, tá? É? Uma das maiores broncas que eu tenho é quando eu vejo a galera do worship inacessível, cara. Inacessível. Ó quem chegou na nossa live, Duarte Filho, cara. O Não negócio manjo. tá sério aqui mesmo, hein, cara? É fera. Olha aí o Duarte Filho, Sou Três Produções, é um brother da Bahia, Ah, queridaça aí também. Tiago Lima. É assim, Lincoln, eu vou te falar que me machuca. entendi. Quando eu vejo uma galera que canta comunhão, mas não vive comunhão. Isso. A galera canta humildade. Ai, o meu coração tá quebrado. Ai, eu quero me afogar. E aí, Inacessível. quando a cortina fecha, irmão, E o cara levanta o nariz. Né? inacessíveis. E outra Aí, coisa, se tu falar um negocinho da música dos caras, os caras viram bicho. Os caras viram bicho. Vira bicho. É sério isso, cara. Cara, eu fico olhando assim. Outra coisa, marquei uma live com o Alex Balaio. Sim, E balaio. a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, cara. Bicho, você não se sente desvalorizado por esses artistas, não? Outra coisa que eu vejo nos caras grandes, tem mania de não valorizar a gente da retaguarda. É muito louco, né? Tem Isso, por que isso, brother? Verdade, irmão, verdade. Cara, volta e meia eu vejo gente do secular falar de um diretor, falar do Quincy Jones, falar do Liminha, falar de não sei quem. Cara, do nosso meio, eu vejo, por exemplo, a honra que vocês dão pro Rubinho. Há quanto tempo o Rubinho tá com vocês? Verdade, cara. Vejo uns caras aí, bicho, metido a ser produtor de si próprio, diretor de si próprio. Rapaz, eu fico olhando assim, eu falo, cara, eu não consigo entender esse nosso meio, cara. Ele é diferente mesmo, né, cara? Isso é o ego, né, cara? É o ego. É um ego imenso, né? Isso é o ego. Armadilhas do ego, né? Armadilhas do ego. Porque você sabe bem disso. Até essa postura de querer se vender como extremamente humilde é um ego mais polido, né? Isso aí, né? É uma outra manifestação do ego, mas ele só está mais polido. É ego do mesmo jeito. E a inacessibilidade, o Cleitinho, tem uma coisa da filosofia e da sociologia que é a história do mito. Isso. Quem conseguia tocar no Michael Jackson? Porque quanto mais você fica inacessível, você vira um mito. Se você for estudar sobre o mito, você vai ver que o mito é construindo inacessível. Perfeito. E os caras ficam se autocondicionando nessa condição.
numa Era pseudo... aquela postura do Michael, lembra? Quando ele entrava no palco, que o Michael ficava parado uns 1 minuto, 2 minutos, igual uma estátua, e a galera louca gritando. Louca. Tinha hora até que você se perguntava se era um boneco ou se era ele mesmo. E o Michael tem essa coisa, por exemplo, você não imagina o Michael indo no banheiro. Exatamente. Você não consegue enxergar. Não. Cara, eu vi uma foto do Michael. Brincando com os filhos dele. Fantasiado de Michael Jackson, cara. Fantasiado. Ele levantava de manhã e vestia aquela roupa. Colocava o mocassim, colocava o chapéu, colocava o personagem ficou maior que ele. Ficou maior que o ser humano. Ficou maior que o ser humano. É muito louco isso, cara. Isso é muito louco. É o que você falou. A gente não consegue imaginar ele em situações cotidianas. Não. E eu acho que tem alguns no nosso meio que querem construir isso. Pode ser até subconsciente. Inconsciente. Não faço de propósito. Mas uma pseudo-santidade que rola uma inacessibilidade. Isso, para mim, é uma incoerência. É verdade, cara. É uma incoerência porque eu acho assim... E a pessoa faz isso até com um discurso gospel, né? Cristocêntrico. Tipo assim, não, eu não gosto de tirar foto porque a glória do Senhor e tal. Mas aí o mito se fortalece mais, né? E tal, fortalece? Pode ser inconsciente, mas fortalece. Eu conheço uns que, na hora de gravar, não, só me chama na hora de gravar. Tipo assim, eu não quero conversar com você. Isso aí. Eu só vou entrar e gravar e sair fora. Exatamente. É muito louco isso, né, cara? É muito louco, bicho. A gente tem que conversar mais sobre isso. Não é? Porque eu acho que isso é uma construção que ela é um tiro no pé da cena do que a gente está construindo como adoradores, como pilares da igreja, entendeu? A adoração como pilar é mais profundo que isso aí. Exatamente. Então, às vezes, por que a galera do mundo, Cleito, às vezes, acha a gente careta e não tá nem aí pra nossa arte? Porque, cara, os caras olham assim, ouvem as histórias e não passa a verdade não, porque os caras lá são da arte. Falta a verdade. Quem é da arte, cara, ele percebe esse negócio, cara. Pô, eu já contei aqui pra você, vou ficar pra próxima, mas eu tive na casa do Milton Nascimento. Sim, na intimidade, né? A simplicidade que o Milton Nascimento me tratou, eu nunca falei isso em lugar nenhum, estou falando pelo carinho e pelo respeito que eu tenho a você e o nível da nossa conversa, que é sempre esse nível. Sim. O nível de simplicidade e carinho que o Milton Nascimento me tratou, muitos no nosso meio nunca me trataram. Verdade. Entendeu? Na próxima, a gente vai conversar sobre esse assunto. A gente já pode começar daí. Beleza. Eu tive uma experiência de encontrar algumas pessoas também da música secular que marcaram a minha vida. Bicho, aquele rapaz da dupla, tá faltando só 1 minuto e 30. O menino da dupla, não sei o que, Fabiano, que deu o violão César Fabiano. Pro Davi. Foi aqui no Rio, no Teatro Brasileiro. Foi aí no Rio, chegou de surpresa. Aquela demonstração ali, cara... Eu nunca vi isso no nosso meio até hoje. Tu já viu algum dos grandes pegar uma guitarra top dele e dar pra alguém, cara? Ainda não. Ainda não, eu não vi, cara. Eu também não, irmão. Eu não vi, brother. Eu não vi. Eu não vi isso, não. O cara só quer receber. Mas nós vamos conversar sobre isso melhor na próxima. Com certeza. Ó, eu queria agradecer a todos que estão por aqui, inclusive os famosos e relevantes, Mr. Pingo, Dedê Júnior, Igor Pires, o Tauan da Avante. Fica à vontade para tuas palavras finais. Grande Cleitinho, obrigado por tudo. Você tem 30 segundos. Meu amigo, eu só quero te agradecer, mandar um abração para o Osiel, todo mundo que está com a gente aqui. Foi muito agradável, passou muito rápido. Beijo, Flavinha. Beijo para todo mundo. E eu já estou ansioso pela próxima, que é maravilhoso conversar com você, meu amigo. Pô, sempre muito bom. Semana que vem a gente marca uma próxima, tá bom, Cleitinho? Vamos. Esse horário foi legal, não foi? Esse horário eu curti. Esse horário também. Vamos jogar para cima. Não tem trânsito de internet e aqui os da madruga que entendem do negócio. É isso aí. Só a galera alto nível. Deus te abençoe muito. Super abraço. Deus te abençoe também, meu amigo. Com Deus, gente. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais.
através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.